e bem-vindo de volta ao Cantinho do Ti. Então, gente, seguindo o nosso filme e livro, hoje nós vamos falar sobre Caixa de Pássaros. Então, vocês vão entender o porquê que eu tô vendado, mas antes disso, deixa eu tirar essa venda porque eu preciso ler o roteiro, eu preciso seguir o vídeo e não fazer caquinha. Eu não posso derrubar a minha xícara. Vamos lá? Caixa de Pássaros, de Josh Malerman, foi publicado em março de 2014 e teve a sua adaptação para Netflix em dezembro de 2018, com a direção de Suzanne Bier. Caixa de Pássaros é avaliado com 4.2 no Scoob e Bird Box está avaliado com 6.6 no IMDb. E lembra aquele assunto que eu comentei no vídeo anterior sobre tentar ser um pouco mais imparcial, de não ser aquela pessoa que defende o livro e tudo mais? Hoje vai ser um pouquinho complicado, porque olha, esse vai ser um trabalho difícil, mas vamos voltar. Como foi um filme produzido por uma plataforma de streaming, não teve estreia no cinema e tudo mais, é meio difícil de mensurar a questão de lucros que o filme teve, que o filme obteve, mas pesquisando na internet, tem lá que aproximadamente 45 milhões de contas foram... aproximadamente 45 milhões de contas novas foram no período nos primeiros 7 dias de estreia do filme, o que na época foi um dos melhores picos de audiência para um original da Netflix. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre a história de uma forma geral e depois a gente dá aquela destrinchada do que foi, de como que é no livro e de como que é no filme. Vamos lá? Um breve resumo da história. Nós vamos ter esse cenário pós-apocalíptico onde algo está acontecendo, que não se sabe o porquê, como e etc. As pessoas veem alguma coisa que aquilo faz com que elas percam a sanidade e elas acabem se matando. E nisso nós vamos ver a Mallory, que é a nossa personagem principal, vivenciando tudo isso em meio a uma gravidez indesejada também. Mas enfim, vamos agora ver as principais diferenças entre uma obra e outra. A narrativa da história de Bird Box, ela pode parecer um pouco confusa, mas conforme a gente vai lendo, a gente vai se situando. Por quê? A história ela se passa no presente, no passado e no futuro. Ela vai fazendo esse joguinho com a gente, tipo, uma hora a gente tá no presente, outra hora a gente tá lembrando coisas do que aconteceram no passado e depois a gente tá em outras coisas que vão acontecer mais pra frente. Então, pode parecer confuso, mas na leitura não. Fica de boas de entender e de ler. Então, a linha narrativa, a construção da história e a ambientação no livro, ela é realmente muito bem trabalhada. Eu entendo que um filme ele não pode se dar o luxo de demandar um período de tempo muito longo na construção do ambiente, do cenário e tudo mais. Porém, convenhamos que num filme de 2 horas, acho que dá pra trabalhar de uma forma bem de boas, mas enfim. Uma das coisas que me incomoda um pouco no filme é que a linha narrativa dele é muito acelerada no início. Eles já começam... tá tudo acontecendo muito freneticamente. E não que isso seja ruim, não que isso não tenha no livro. Essas coisas tem no livro, mas de uma forma melhor trabalhada. Mas enfim, os eventos no filme, eles acontecem muito rápido, é tudo muito acelerado. Fora que eles acabam usando saídas muito mais dão umas saídas facilitadas, sabe? Aquela coisa tipo, você abraça o filme pra, conseguir ter uma experiência bacana. Gente, eu sei que eu comentei no primeiro vídeo que eu ia ser mais imparcial, que ia tentar, fazer uma coisa mais equilibrada. Porém, Caixa de Pássaros pega pra mim. Inclusive, um dos motivos de eu querer criar esse quadro aqui é porque eu queria realmente falar dessa obra aqui em algum momento.
Eu já conversei com as pessoas ao meu redor sobre, mas enfim, não foi suficiente, preciso botar isso na internet. Vamos lá. Mas, enfim, vai ter muito da minha opinião sobre as duas obras e vai ter spoiler que nem no filme nem no filme-livro anterior, mas né, são obras populares, todo mundo já ouviu falar de alguma forma, seja o filme ou seja o livro. Inclusive, se quiser que eu faça resenha aqui no cantinho, deixa nos comentários aqui embaixo. Mas enfim, vamos seguindo daqui, vai ter spoilers, sorry. Eu não gosto de spoilers, mas não tem como eu falar os comparativos de uma obra sem dar spoilers. Fechando parênteses, vamos seguir. Outra diferença que a gente vai ter entre uma obra e outra é a questão da presença da irmã da Mallory. No livro, ela tem um peso, ela tem uma presença, ela tem uma importância muito maior. Ela está presente em mais tempo na história. Diferente no filme, que, ao meu ver, parece que foi um personagem quase que descartável. O que é uma pena, porque a Sarah Paulson é uma baita de uma atriz, então... Enfim, diferenças que nós temos nas adaptações. Eu acho muito interessante que no livro, cada personagem que ele entra em cena, que ele é colocado na história, ele realmente tem uma importância, não tá ali só pra encher linguiça ou só pra preencher tempo de história ou, enfim, acrescentar coisas aleatórias. O que eu acho diferente no filme. Quando eu tô assistindo o filme, parece que eles tiraram personagens principais que tinha na história original e colocaram um monte de personagem aleatório só pra, sei lá, dar mais tempo de tela e ter mortes gratuitas. E personagens que eram importantes na história não tem, gente. Isso... Parcialidade hoje vai ser difícil. Mas enfim, isso é uma coisa um tanto difícil de... Enfim... Não dá pra entender, sabe? Os personagens no livro Caixa de Pássaros, eles não ficam com aquela sensação de, tipo, tá colocando o personagem só pra dar mais tempo de história, só pra dar mais páginas no livro. Não, eu lendo Caixa de Pássaros, eu realmente tenho aquela noção de que cada personagem que tá entrando na história, ele tem a sua importância, ele tem o seu grau de relevância na história, que ou seja para ajudar a Mallory em algum determinado ponto da história, ou seja para até mesmo atrapalhar, digamos assim. Quanto que no filme não. Tem uma série de personagens que... A minha sensação assistindo Bird Box, que todos os personagens que realmente eram importantes e necessários na história ou foram evoluídos com outros personagens ou foram simplesmente descartados para botar um monte de personagem aleatório só para ter mais tempo de tela, só para ter mais mortes gratuitas, o que realmente não precisava. Sério, gente, Caixa de Pássaros, ele tem uma história muito boa, tem uma história muito boa mesmo. Foi daqueles livros que eu comecei a ler, acho que eu não levei uma semana lendo o livro, porque a história de fato era envolvente, a história de fato te prendia e te deixava naquela coisa tipo, hoje eu vou ler só mais um capítulo, mas talvez o capítulo vai acabar no meio de um monte de confusão, você quer saber o que é que tá acontecendo. Aí o autor volta lá pro passado, te fazendo de trouxa. Eu sei que eu não devo ler Caixa de Pássaros para entender Bird Box. Assim como eu também não tenho que assistir Bird Box para entender Caixa de Pássaros. Ambas as coisas, elas têm que funcionar de uma forma... elas têm que funcionar como elas estão sendo propostas. Esse é o meu entendimento. Hoje é um exemplo de que, tipo, a adaptação não foi tão boa quanto ela poderia ser, e eu não tô falando isso naquele lugar, tipo, sou o defensor que o livro era melhor. Não, gente, tem outras adaptações que realmente são igualmente boas, tão boas quanto. O que é diferente de Bird Box. Não, eu tô ficando exaltado. Bird Box, ele podia ter sido uma boa adaptação. Pra mim ele é totalmente esquecível, porque não funcionou. Eu juro que eu tentei assistir. Quer dizer, eu tentei assistir não porque eu assisti. Mas não funcionou. E a gente tem outros filmes, por exemplo, o Um Lugar Silencioso, que
tem praticamente a mesma temática, a mesma proposta, e é infinitamente melhor do que Bird Box. Agora, eu vou deixar o Titinho imparcial um pouquinho de lado e vou dar minha opinião. Sorry, se você fique à vontade de conversar aqui comigo nos comentários aqui embaixo e me dizer o que você achou. Inclusive, para não dizer que eu tô sendo uma pessoa injusta ou algo do gênero, quando eu tava escrevendo o roteiro para esse vídeo, eu botei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Eu vou ver se os meninos conseguem colocar aqui na edição. Mas eu coloquei a caixinha de perguntas lá e pedi, gente, o que você de fato achou desse filme? Eu não sou o único a dizer que não gostei. Tem pessoas que gostaram, parabéns, eu queria realmente entender melhor o seu ponto de vista. Não estou menosprezando a sua opinião, muito pelo contrário. Comigo não funcionou. Tem gente que curtiu pra caramba. Comigo não funcionou. Sorry. Vamos lá. Eu comprei esse livro na Feira do Livro, inclusive, saudades, Feira do Livro. E, se eu não me engano, acho que foi até o Rafa que me indicou o livro. E uma das coisas que tinha me chamado a atenção é que tinha um adesivo dizendo que ia ter uma adaptação para Netflix. Conversando com o vendedor também falou que era um livro muito bom. Comprei e comecei a ler. E de fato a história era muito boa. E eu lembro que eu tava lendo a história, eu tava no meio da minha leitura e saiu o primeiro teaser ou o primeiro trailer do filme. Eu quase assisti, mas eu fiquei, como eu tô na metade, eu vou terminar de ler o livro e vou assistir o trailer pra não ter aquela conflito de personagens ou aquilo que eu já tinha construído na minha mente e ver como é que vai ser de fato, ter aquele choque de realidade. Foi o que eu fiz. Terminei de ler o livro, abri o YouTube e fui ver o trailer. Quando eu dei de cara com a Sandra Bullock, nada contra a Sandra Bullock, ela é realmente uma boa atriz. Mas aquilo pra mim já me pegou de uma forma, tipo... pra mim a Mallory, até eu reli ali o iniciozinho do livro, mas a minha interpretação da personagem, ela seria tipo uma jovem, uma adolescente, que tá ali lidando com a sua gravidez indesejada, que o pai sumiu, aquela coisa, né, não quis assumir, aborta, não aborta. E quando eu vi a Sandra Bullock como a principal, tipo, gente, pra mim ela não tem mais, né, pra adolescente já não serve tanto. Ok, pensei, realmente vai ser diferente. No livro tem cenas, tem partes que são de fato mais densas, mais pesadas, que eu fiquei, mano, como é que eles vão adaptar isso pro filme? Porque são cenas pesadíssimas. E eu fiquei, caraca! Porque, tipo, uma das coisas que eu acho interessante muito bacana na experiência lendo é que a gente real não sabe o que vai ser, o que é e o que tá causando isso. O que pra mim causa mais terror, mais pânico e mais agonia do que saber o que é a criatura de fato. Enfim, eu assisti o trailer, pensei, realmente vai ser diferente, mas vamos ver, né, o que vai ser, né, como é que vai ser a história. Eu comecei a assistir, parei, tipo, porque quando comecei a assistir a primeira vez, eu fiquei naquela coisa, não, mas isso é diferente, não, mas aquilo não é bem assim, não, mas tipo, por que tá acontecendo isso? Eu tô assistindo no modo comparativo. Então eu parei, deixei passar 1, 2, 3 dias e assisti de novo, tipo, vai ser diferente, vamos abrir a cabeça e vamos receber essa adaptação de uma forma mais neutra. Mano, não consigo gostar dele como um filme. Não dá. Muitas coisas que mano, é um livro é um filme de 2 horas e ele corre freneticamente, tipo, parece que tá correndo pra lugar nenhum. Correndo o que eu digo, a linha narrativa dele é muito acelerada, é muito frenética, que não tem tanta... É necessário na história? É, mas parece... A minha sensação assistindo é que ele corre e não chega a lugar nenhum.
Porém, eles têm porém, não vamos, né, crucificar totalmente o filme. O filme tem umas sacadas muito interessantes na questão de como eles vão fazer para se locomover, para conseguir alimento e tudo mais. Aquela questão dos sensores no carro, achei muito bacana, muito boa essa ideia de tipo ilustrar melhor essa questão das criaturas. Mas gente, quando chega no terceiro ato pro final, nossa. Enfim. Não foi uma experiência que eu gostei. Porém, temos aí Um Lugar Silencioso, que é um ótimo filme. Com a temática e a proposta bem parecida, porém. Enfim. Bom, gente, esse foi mais um filme-livro. Eu espero que eu não tenha me exaltado demais nessa conversa. Mas enfim, conversa comigo aqui embaixo nos comentários. E me diz o que você achou. Se você já leu Caixa de Pássaros, se você já assistiu Bird Box, o que você acha dessas obras, o que você não acha. Eu posso estar fazendo a resenha aqui Posso estar fazendo a resenha do livro aqui no cantinho também, apesar de ser um livro bem mais antiguinho. Se tiver interesse, eu posso estar trazendo. Mas aquele esqueminha de sempre, né? Se você está curtindo o conteúdo aqui, deixa o seu joinha, inscreva-se aqui no canal para você e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente está sempre tentando melhorar cada dia mais o conteúdo aqui, fazer algo criativo, porque, né, tentado não está sendo uma tarefa fácil. Mas enfim, seja muito bem-vindo aqui no cantinho, muito obrigado pela companhia. Desculpa um pouquinho a exaltação em alguns momentos, mas né, quando eu gosto de uma coisa eu gosto, e quando eu não gosto eu não consigo gostar. Mas é aquela coisa, eu quero ouvir a sua opinião também. A minha verdade não é verdade absoluta, essa aqui é simplesmente a minha opinião sobre uma obra. Basicamente era isso, gente. Eu espero ser no nosso próximo encontro e eu vou indo lá que eu preciso voltar a enxergar e eu preciso de mais café. Até a próxima, gente.